Moro, contra o próprio presidente, que horas Alexandre de Moraes e Celso de Mello pensam no Brasil? Quando o STF e seus ministros vão sumir das páginas dos jornais, quando nós não conhecermos mais quem são os integrantes dessa Suprema Corte, então o Brasil terá entrado em uma nova era e na realidade, aqui na realidade do povo brasileiro, nós vamos sentir isso com mudança de qualidade de vida para todos nós. Porque hoje é uma aberração o que está acontecendo. O pastor Silas Malafaia passou vários dias divulgando que soltaria um vídeo bombástico. E ele soltou. E, na opinião dele, essa predominância do STF no cotidiano do Brasil tem um motivo. Silas Malafaia afirmou: o STF está dando golpe no Brasil. Segundo ele, não é Bolsonaro nem os militares. É o STF que está dando golpe. E ao declarar isso, o próprio pastor Silas Malafaia não escondeu a possibilidade de que, pelo que ele falaria, o STF poderia até decretar sua prisão, ou seja, está se sentindo ameaçado. A que ponto chegamos? E Amazonas ficou em evidência com o elevado número de perdas pela pandemia. Isso em abril, maio. Vimos que o governo federal centralizou então esforços, encaminhou equipamentos, providenciou mais profissionais, além das ações do próprio estado, dos municípios. O Ministério da Saúde esteve em comitiva em Manaus, inclusive, quando ainda o ministro era o Nelson Teich, e outras ações continuam sendo encaminhadas. Agora o ministro da Saúde, o general Pazuello, tem dado aí uma ampla atenção ao estado. Agora a ministra Damares direcionou esforços e também sua atenção para Manaus, ficando 2 dias com várias pautas em prol da vida, como ela mesma relatou em Manaus. E já estou em Manaus, fico 2 dias aqui. Aqui a pauta é extensa. Nós vamos desde o sistema prisional, vamos ter reuniões com o secretário de Segurança, vou ter trabalho também com os conselheiros tutelares, vamos acompanhar como é que está a violência contra a criança em tempos de pandemia. Vou ter pauta com abrigos de idosos, vamos inclusive visitar abrigos. E amanhã nós vamos ter aqui um trabalho espetacular de entrega de cestas básicas para a comunidade indígena. Vai estar comigo o FUNAI, Secretaria Nacional de Saúde Indígena, junto com a CONAB. Então, 2 dias de muito trabalho com uma agenda muito extensa. Acompanha aí a gente, bora lá. É todo mundo cuidando de todo mundo. O valor bruto da produção agropecuária deve registrar em 2020 um crescimento de 8,5% na comparação com 2019 e chegar a 703,8 bilhões de reais, segundo dados atualizados em maio pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo o coordenador-geral de avaliação de políticas e informação da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, José Garcia Gasques, o resultado recorde foi obtido graças à safra de grãos estimada em 250,5 milhões de toneladas, bem como aos preços agrícolas e ao desempenho favorável de algumas lavouras, como o café e a cana-de-açúcar. Segundo a Conab, as exportações acumuladas de soja de janeiro a maio bateram recorde para o período, chegando a 48 milhões de toneladas. O leite é um dos poucos que tem sido mencionado como um dos que está sendo afetado pela pandemia do novo coronavírus. Olha, gente, tem que tirar o chapéu para o agricultor brasileiro. Sempre, sempre o nosso reconhecimento. A crise está aí e a nossa agricultura, o nosso agronegócio, o trabalho do homem do campo segurando o Brasil e seguramente será um dos pilares para o país sair forte dessa crise. O ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou que o governo federal não pode ser chamado a cobrir todas as contas de governos regionais em meio à pandemia. Em videoconferência, ele declarou: "A União é uma viúva que não pode ser explorada por todos", disse Paulo Guedes. E continuou: "Empurrar todas as contas para a União é uma covardia dessa geração com filhos e netos".
Guedes ainda avaliou que a pandemia é como uma bomba biológica que levou o país a uma situação aguda de emergência fiscal. A pandemia é o verdadeiro cisne negro, é uma bomba biológica. A calamidade pública produziu caso particularmente agudo de emergência fiscal. O ministro, no entanto, demonstrou entusiasmo com o futuro econômico do Brasil no pós-pandemia. Paulo Guedes tem uma firme convicção de que o Brasil vai ficar mais forte. Vamos superar a crise de saúde e a crise econômica. Vamos prosseguir com nossas reformas e a economia vai surpreender, garantiu mais uma vez o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que impede a interrupção de serviços públicos como fornecimento de eletricidade, gás e água durante feriados, finais de semana e sextas-feiras. A sanção já foi publicada no Diário Oficial da União. O texto altera normas editadas em 1995 e em 2017. Com as novas regras, as empresas deverão comunicar ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplência, assim como o dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. Não esqueça, clicando em Seja Membro, você pode contribuir com o nosso compromisso com a verdade. Clique e dê a sua contribuição. Gratidão desde já a você que vai fazer isso e a você que já é membro. A mais bela flor. O bosque estava quase deserto quando o homem sentou-se para ler embaixo dos longos ramos de um velho carvalho. Estava desiludido da vida, com boas razões para chorar, pois o mundo estava tentando afundá-lo. E como se já não tivesse razões suficientes para arruinar o seu dia, um garoto chegou ofegante, cansado de brincar. Parou na sua frente, de cabeça baixa, e disse, cheio de alegria: "Veja o que encontrei!" O homem olhou desanimado e percebeu que na sua mão havia uma flor. Que visão lamentável, pensou consigo mesmo. A flor tinha as pétalas caídas, folhas murchas e certamente nenhum perfume. Querendo ver-se livre do garoto e de sua flor, o homem desiludido fingiu pálido sorriso e se virou para o outro lado. Mas ao invés de recuar, o garoto sentou-se ao seu lado, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa: "O cheiro é ótimo e é bonita também. Por isso a peguei. Toma, é sua." A flor estava morta ou morrendo, nada de cores vibrantes como laranja, amarelo ou vermelho, mas ele sabia que tinha que pegá-la ou o menino jamais sairia dali. Então estendeu a mão para pegá-la e disse um tanto contrafeito: "Era o que eu precisava." Mas ao invés de colocá-la na mão do homem, ele a segurou no ar sem qualquer razão. E naquela hora, o homem notou pela primeira vez que o menino era cego e que não podia ver o que tinha nas mãos. A voz lhe sumiu na garganta por alguns instantes. Lágrimas quentes rolaram do seu rosto enquanto ele agradecia, emocionado, por receber a melhor flor daquele jardim. O garoto saiu saltitando, feliz, cheirando outra flor que tinha na mão e sumiu no amplo jardim em meio ao arvoredo. Certamente iria consolar outros corações que, embora tenham uma visão física, estão cegos para os verdadeiros valores da vida. Agora o homem já não se sentia mais desanimado e os pensamentos lhe passavam na mente com serenidade. Perguntava a si mesmo como é que aquele garoto cego poderia ter percebido sua tristeza a ponto de aproximar-se com uma flor para lhe oferecer. Concluiu que talvez a sua autopiedade o tivesse impedido de ver a natureza que cantava ao seu redor, dando notícias de esperança e paz, alegria e perfume. E como Deus é misericordioso, permitiu que um garoto cego o despertasse daquele estado depressivo. E o homem finalmente conseguira ver, através dos olhos de uma criança cega, que o problema não era o mundo, mas ele mesmo.
E ainda mergulhado em profundas reflexões, levou aquela feia flor ao nariz e sentiu a fragrância de uma rosa. Pense nisso. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.